Prontinho. Então, pessoal, nós vamos iniciar aqui o assunto de lógica, né? O meu objetivo é trabalhar resumidamente, né, os tópicos aqui que tem lá no nosso plano de ensino, né, no plano da disciplina. E eu vou tentar ser tentar explicar o mais resumido possível, mas de maneira que seja bem clara, viu, para vocês. Deixa eu ajeitar aqui, ficar melhor. Prontinho. Muito bem, eu creio que muitos já devem ter assistido aulas do YouTube, né, sobre esse assunto aqui, e tenham entendido, pode ser que outros tenham mais dificuldade. Aí, à medida que eu vou explicando aqui, se aparecer alguma dúvida, aí vocês podem perguntar, viu, que eu paro aqui, repito novamente, e tento esclarecer a dúvida de vocês. Muito bem. Então, seguindo lá o cronograma lá da nossa ementa, né, da disciplina, o primeiro tópico que trabalha é a definição de proposição, certo? Então, já começa aqui com a gente o que é que vem a ser uma proposição. O que é uma proposição? A definição, né? Então, nós chamamos de proposição ou sentença a todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. Ou seja, toda vez que você tiver uma frase ou um conjunto de símbolos, né, que a gente trabalha na matemática aqui, um conjunto de símbolos matemáticos, em que esses símbolos eles exprimem um pensamento de sentido completo, né, ou seja, você, através daquela frase, né, ou daquela expressão, você consegue entender o que ele está dizendo, e você consegue definir se é verdadeiro ou falso aquela expressão, essa sentença, né, essa expressão a gente chama de proposição ou sentença, certo? Então, alguns exemplos para a gente ver de proposições são as seguintes. Se eu falo o seguinte, Márcio é engenheiro. Aqui, se a gente observar, é uma frase, né, uma sentença, onde eu tenho um conjunto de palavras, onde ela está exprimindo um pensamento com sentido completo, né? Márcio é engenheiro. Outro exemplo, o Sol gira em torno da Terra. Todos os exemplos aqui são expressões que têm pensamentos de sentido completo. Outro, Recife é a capital de Pernambuco, também em sentido completo. Um outro caso que já envolve matemática, quando eu coloco assim, 3 é maior do que 5. Se a gente observar, aqui nesse caso é um conjunto de símbolos, né, que é o número 3, um sinal de maior e o número 5, onde esse conjunto de símbolos eles estão exprimindo um pensamento de sentido completo. Eu consigo entender o que ele está querendo transmitir para a gente, né? Ou seja, que 3 é maior do que 5. Claro que a gente pode ver aqui que não é verdade, né? Ou seja, esse pensamento ele pode ser verdadeiro ou falso, né? Então, todo pensamento que a gente consegue definir como sendo verdadeiro ou falso é o que nós chamamos aqui de proposição ou também de sentença. Beleza? Eu vou comentar aqui, antes de passar para os próximos tópicos, né? Vou dar aqui algumas situações que a gente tem que não são proposições, né? Acho que, deixa eu ver aqui se é no próximo slide. Deixa eu pensar bem aqui. Antes de eu continuar aqui o assunto, tem algumas definições também que são importantes para a gente. Eu falei de sentenças, mas a definição mais correta lá era para ser sentenças fechadas, né? O que é que são sentenças fechadas? São as sentenças nas quais podemos atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Ou seja, são as nossas proposições que a gente definiu anteriormente, né? Além das sentenças fechadas, tem também as sentenças abertas. O que é que são as sentenças abertas? São sentenças que não podemos identificá-las nem como verdadeiro e nem como falso. Ou seja, se eu falo assim, por exemplo, muito obrigado, né? É uma sentença aberta, mas você não consegue definir se essa sentença, essa expressão, ela é verdadeira ou falsa. Muito obrigado. Você não tem como definir ela como sendo verdadeira ou falsa. Quando tem expressões dessa forma, nós chamamos de sentenças abertas. Certo? Na verdade, aqui eu tô pegando um caso de exclamação, né? Eu vou já falar com mais detalhes esses outros casos aqui para vocês. Ok?
Mas vamos aqui continuar. Leis do pensamento. Acho que já quem leu o livro pode ter visto essas partezinhas aqui que eu peguei lá do livro da gente, né? Meu nome do autor mesmo, aqui o Edgar de Alencar, né? Ele fala o seguinte: essas leis do pensamento, o que é que elas são? São, como eu posso dizer, são regras que a gente afirma ela e não prova, né? Que são chamados, sei lá, alguns autores chamam de axiomas, né? Onde essas leis são afirmações que a gente utiliza para deduzir todo o restante, né, da parte de lógica, né? Todo o restante do conteúdo aqui da gente, beleza? Então, o que é que essas leis do pensamento diz para a gente? Nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa simultaneamente, ou seja, que é o chamado princípio da não contradição. Ou seja, pessoal, aqui a gente vai ter o seguinte: toda vez que a gente trabalhar uma proposição, ou essa proposição ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Ela nunca pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, certo? E ela só vai ter essas duas alternativas, né? Ou vai ser verdadeira, ou vai ser falsa. Não vai ter, por exemplo, uma meia-verdade aqui, é mais ou menos verdadeiro, né? Ou é um, ou é o outro. Né? Esse caso aqui é o chamado princípio do terceiro excluído, ou seja, não tem uma terceira opção, só são duas opções aqui que a gente vai ter para cada proposição, certo? Alguém aqui perguntou, pelo celular sai áudio, porque o meu não só estou vendo. Nesse caso, alguém está com esse problema também de áudio, pessoal? Às vezes é alguma configuraçãozinha aí no volume, viu? Não, tá saindo aqui normal. Tá normal, né? O meu é porque é notebook, mas não, é bom ver as pessoas que estão usando o celular. É bom perguntar quem está usando o celular se está acontecendo a mesma coisa. Certo. Geralmente, quando alguns alunos tinham esse problema, eu pedia para sair e voltar novamente que dava certo, né? Mas eu acho que não sei se foi você que falou ainda agora, eu pedi para sair. Oi, deu certo agora com o meu aqui. Eu cliquei no microfone, tem ligar pela internet. Aí eu cliquei em ligar na internet, aí apareceu o microfone, deu certo. Só clicar. Pois é, então deixa eu responder bem aqui o chat. Então, botar bem que tente clicar no microfone, né? Aí ele vai falar ligar pela internet. Aí clica ligar na internet, aí dá certo. Ligar na internet, certo? Vou botar aqui. Agora não está querendo ir. Ah, ele saiu da reunião, não sei se ele vai tentar entrar de novo, né? Então, vamos lá. Então, continuando aqui, até o momento nenhuma dúvida, né, pessoal? Aqui essa parte é só mais definição, certo? Mas é tranquilo. Aqui eu tenho mais alguns exemplos, né, em que eu quero saber de vocês, né? Algumas sentenças eu quero que vocês me digam se são sentenças fechadas ou sentenças abertas. Quando eu falo assim, Marcos é ator, você acha que é uma sentença fechada ou uma sentença aberta? É só pensar, eu consigo definir isso aqui como ser verdadeiro ou falso? Eu acho que ela é falsa, porque a gente não conhece o Marcos. Eu acho. Faz sentido o que você está falando, né? Mas aqui, quando ele fala o nome de uma pessoa específica, já subtende, né, que sabe quem é a pessoa, viu? Ah, tá. Então, viu? Mas é bem importante tu falar mesmo, né? Que eu vou já falar de um detalhe aqui pra gente. Marcos é ator, é uma sentença fechada. Isso aí, pessoal, muito bem, fechada, viu? Porque eu consigo definir ela como sendo verdadeira ou falsa. Então, aqui ela é fechada, né? Agora eu falo o seguinte, x menos y é igual a 3. Vocês acham que isso aqui é uma sentença aberta ou fechada? Aberta. Eu acho que ela é aberta, porque Aberta. a gente não sabe o valor do X nem do Y. Isso aí, muito bem. Ou seja, como eu não consigo identificar quem é um x ou y, né? Ela vai ser uma sentença aberta. Certo. Beleza, pessoal? Então aqui é bem simples. Como eu não consigo identificar ela como sendo verdadeira ou falsa. Então aqui é aberta. Essa terceira, ela é bonita.
Aberta. Eu acho que ela é o contrário do Marcos, né? Porque como a gente, que no caso alguém conheceria o Marcos, ela aí ninguém sabe quem é. Isso aí. Pois é. Aqui tem uma observação, pessoal, que eu já dei uma pesquisada. Alguns autores colocam isso aqui como sendo fechada, mas o correto mesmo, pessoal, é para ser aberta, viu? Porque quando ele coloca, né, ela é bonita, você não tem como saber quem é ela, certo? Só quando ele especifica o nome de uma pessoa, viu? Aí sim é uma sentença fechada. Então, o pessoal aqui tudo respondendo, aberta, alguns... Isso aí, muito bem. Viu? Aqui tá... Eu tô só vendo aqui as mensagens no chat, mas não tá dando para identificar quem é quem aqui, que tá um pouquinho resumida aqui a tela. Ah, melhorou aqui. Pois vamos lá. Então, nesse caso, ela é bonita, é aberta, viu? Porque eu não consigo identificar se é verdadeiro ou falso, porque eu não sei quem é ela, né? O quarto, Nilza é maranhense. Eu acho que é o mesmo caso do Marcos, né? Mesmo caso. Ela é fechada. Muito bem. Então, aqui já deu para entender a diferença de uma sentença aberta para fechada. Então, eu peguei aqui um outro caso, que foi uma questãozinha de concurso público, né? Outra coisa boa de estudar lógica é porque cai bastante concurso. Certo, pessoal? O Antônio, a Raquel aqui respondeu fechado. Muito bem. Lógica, matemática é um assunto também que é muito cobrado em concurso público, né? É importante a gente entender bem. Então, a questão diz o seguinte: considere as seguintes frases. Ele foi o melhor jogador de futebol do mundo em 2005. Vamos logo identificar aqui, pessoal. É aberta ou fechada? Aberta. Fechada. Não, aberta, porque ninguém sabe quem é. Isso aí, é aberta, viu? Porque, ó, ele foi o melhor jogador. Não sei quem é ele, né? Aberta. Certo. O pessoal tá craque aqui, né? X mais Y dividido por 5 é o número inteiro. Continua aberta. Aberta. Porque não tem novamente como identificar quem é X mais Y dividido por 5. João da Silva foi o secretário... O pessoal já está nas letras, né? Vamos lá. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Fechada. 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 Porque agora aqui, né? Mesmo eu não sabendo aqui, já subentende que conhece a pessoa. Eu sei como definir se é verdadeiro ou falso. Então, aqui ele fala o seguinte, certo? São sentenças abertas apenas... Letra A. Letra A. Viu? Então, é isso aí. Então, vimos aqui a diferença, né? Agora, tem umas outras situações, outras frases, né? Outras sentenças que a gente não considera como sendo proposições, viu, pessoal? Que são as seguintes, que não são proposições. Quando eu tiver uma frase interrogativa, né? Por exemplo, que eu falo, ontem choveu. Não, eu estou perguntando, né? Ontem choveu? Ou seja, eu estou fazendo uma pergunta. Essa frase aí, essa sentença, eu consigo definir ela como sendo verdadeiro ou falso? Faz nem sentido, né, pessoal? Se eu estou perguntando, essa sentença aí, do jeito que eu estou vendo, não posso dizer se ela é verdadeira ou falsa, porque está sendo uma pergunta. Outro caso, frases exclamativas, né? Que belo dia, né? Se você fala, você tem uma exclamação, né? Está exclamando. Essas situações também são casos que não são proposições, viu? Outra situação, frases imperativas. Quando você dá uma ordem, né? Por exemplo, faça seu trabalho corretamente. Pegue aquele copo, por exemplo, né? Todas essas expressões, quando tem uma exclamação, elas não são proposições. Outro caso, quando eu tiver frases sem verbo, viu, pessoal? Quando eu tiver uma sentença que não possui verbo, ela já não é mais uma proposição. Por exemplo, eu falo, a casa de Joana.
né? Se você observar aí, essa frase ela não possui verbo, né? Então, nesse caso também, a gente não considera como sendo proposições. E o quinto caso é o que eu já tinha comentado anteriormente, né? Que são as sentenças abertas. São sentenças que você não consegue definir como sendo verdadeiro ou falso, né? No caso aqui, X é maior que 2. Então, nesse caso, não tem como identificar como sendo verdadeiro ou falso. Beleza? Tranquilo até o momento, pessoal? Alguma pergunta aí? Qualquer coisa aí podem perguntar. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Passando aqui. Tem um exemplozinho aqui, rápido, né? Para a gente ver desse caso aí. Das afirmativas a seguir, assinale a única que apresenta uma proposição lógica. Qual que vocês acham aí que é uma proposição lógica? Daí um minutinho para vocês lerem rapidamente. Você pode mandar no chat aqui qual é a que vocês acham que é também, né? Tira a letra B, tira a letra C. Já dá para escolher umas aí, né? Como tá falando, a letra B eu já posso dizer que não é. Nem a letra C. Nem a letra C, né? Tem uma exclamação aqui, interrogação. Acho que a letra A é uma proposição. Está um pouquinho baixo aí, alguém tá... Uma alimentação saudável. A letra E também eu acho que podemos excluir, né? 31 de março, Dia da Saúde e Nutrição. Esse é um informativo. Né? É um informativo que a gente nem tem verbo, né? 31 de março, Dia da Saúde e Observação. Então, aqui também corta. Já responderam aqui no chat, né? Certo, Miguel. Para ver aqui se está certo. Sobrou a e a D. A e a D. Tem dúvida. Eu acho que a letra A. Eu acho que é a letra A. Quem acha aí outra? Porque a D... Uma alimentação saudável. Exatamente, a letra A eu tenho o sujeito, né? E tenho o verbo e tenho o predicado. Isso. Também acho que é a letra Aí A. a gente tem que analisar. Dá para distinguir como verdadeiro ou falso essa frase aí? D não. Uma alimentação saudável é um dos princípios para uma vida saudável? Isso, aí eu posso dizer, né? Se é verdadeiro ou se é falso. Posso dizer que é verdadeiro ou falso, não concorda? Agora aqui o que é que está dizendo na letra D? Ó? Seja qual for seu ritmo de vida, aprenda a se exercitar sempre. Essa aí já não é possível. Uma frase imperativa, professor. Isso aí. Uma frase imperativa aqui. Ó. Ele está tipo como se fazendo uma ordem, né? Está dando uma ordem aqui. Então, nesse caso, também está excluído. Então, nesse caso, é a letra A. Pessoal, é rápido aqui. Acho que é porque a gente falou bastante, né, no início. Mas, quando encerrar aqui, é só clicar no mesmo link e ver que a gente continua aqui. Beleza, Ximenes. Então, como só falta 1 minuto aqui, 1 minuto e 20, para não ficar no meio da explicação, eu vou encerrar aqui a reunião, aí vocês clicam novamente no mesmo link. Beleza? Só clicar lá que a gente volta.